O Vigia 11 é considerado por muitos o melhor fiagro para estar se investindo em 2023. Mas será que de fato ele é o melhor mesmo? Recentemente ele tem sofrido diversos ataques aí da galera da internet, porque esse fundo teve um problema em relação a um dos seus CRIs. A Languiru, que tinha que realizar uma amortização, não realizou. E isso gerou todo um caos, o pessoal ficou com muito medo. Então hoje a gente vai analisar esse fundo para entender como que tá essa situação da Languiru e para saber se ele vai continuar sofrendo, o que vai acontecer. E se ainda vale a pena investir nele ou tá na hora de sair. Então pessoal, vamos deixar de enrolação e vamos começar. Vigia hoje está custando cerca de R$ 9,11. Já deu uma queda bem grande no dia de hoje. Tá com um dividendo de 18,44% e uma desvalorização de 9%. Quando a gente olha o gráfico dos últimos 5 dias, o fundo estava lá em 9,37 e aí no dia de hoje ele desceu muito, caiu bastante, chegou até 9,11, fechou o dia nessa posição. Quando a gente olha o gráfico dos 6 meses aí, a gente vê que o fundo vinha estabilizado, sendo negociado até num valor relativamente aceitável, e aí teve o problema com a Languiru, ele despencou, chegou a bater 8,80 e aí se recuperou, e agora o pessoal, provavelmente essa queda aqui é a galera fazendo lucro. Quem comprou aqui em 8,80 vendeu a 9,50, teve praticamente 70 centavos de lucro por cota. Se multiplica por 10 aí você tem R$7, multiplica por 100 você tem 70. Então o pessoal conseguiu fazer muito lucro aqui. Então provavelmente essa venda, essa queda que teve no dia de hoje é em relação a isso. Até agora, pelo que eu sei, estudando tudo mais, não tivemos nenhuma atualização da Languiru. Então com essa queda jogou mais para baixo ainda o valor patrimonial. Preço sobre o valor patrimonial dele está em 0,96. Seu valor justo é 9,51, então a gente vê que ele está bem descontado. Seu patrimônio está aí hoje em cerca de 822 milhões de reais. Tem cerca de 47 milhões em caixa e 138 mil cotistas. E o rendimento dele aí, o pessoal esperava que com os problemas da Languiru e tudo mais, esse rendimento teria uma queda. Porém, que muita gente confundiu é que a Languiru deixou de pagar uma amortização e não juros. Que a amortização é um valor que os CRIs têm que pagar semestralmente, anualmente. É um valor que volta para a carteira do fundo, para o banco do fundo. E o que o cotista recebe de fato são juros. E os juros estão sendo realizados normalmente, os pagamentos estão normal. A Languiru ainda, no momento, não atrasou os juros. Então isso não acaba afetando os rendimentos. E vamos lá, vamos dar uma olhada nesse relatório, ver quais são as novidades. Então o fundo está distribuído em 29 ativos. A minha crítica com o Vigia é que isso poderia ser muito maior, já é um fundo de hoje de quase 1 bilhão de patrimônio. E aqui eu destaquei as taxas, né? Tem a taxa de administração e gestão de 1,15, tem essa taxa de escrituração de 0,5. Com isso a gente tem praticamente anualmente 1,2% aí de taxa. Fiagros são conhecidos mais aí pelas taxas que são maiores, aí, além dessa taxa de administração e tudo mais, tem a taxa de performance de cerca de 10%. Então são muitas taxas que os fiagros acabam cobrando. E aí dentro desse mês de agosto aí, o fundo fez algumas movimentações, que eu gostei. Ele comprou mais aí Coagril no valor de 8 milhões e comprou mais esse CRA Nater Cup aí no valor de 14 milhões. E aí o destaque, o ponto positivo é: ele vendeu 33 milhões em Bela Agrícola 2. Era um crack, ele tinha uma concentração lá de 22%, então diminuiu um pouco. E também vendeu Fiagril, que é o outro que ele tem uma concentração muito grande. Então é isso que eu espero que a gestão do Vigia continue fazendo. Diminuindo a participação desses CRIs, dissolvendo cada vez mais o fundo, para se tornar um RURA, um KNCA na questão de diversificação. Esse é um fundo que eu considero muito bom, porém tem esse problema aí de concentração que mostra que de fato não é bom. A Languiru hoje lá com os 12% de patrimônio do fundo, com possíveis problemas ainda mais para o futuro, isso aí não traz tranquilidade. Se a Languiru tivesse 2%, 1% de participação, a gente estaria tranquilo, zero dor de cabeça, porém não é o que de fato está acontecendo. Então se o Bela Agrícola hoje dá problema, seria um fim de mundo aí para quem é cotista. E aí um destaque é o crescimento desse fundo. Todo mês ele cresce 10, 12% em questão de base de cotistas. Então mais uma vez esse mês ele cresceu cerca de 12%. Então é um fiagro aí que cresce cada vez mais. Hoje é o fiagro mais famoso. E aí em relação ao Languiru, eles comentam que estão observando tudo mais, mas não tem nenhuma novidade. Então a gente tem que aguardar para ver se de fato. Algumas notícias que saem, que a gente vai acompanhando e tal, é que a Languiru está no processo de demitir vários funcionários para tentar se recuperar. A gente tem que saber se isso é algo que vai afetar o fundo no futuro, vamos dizer assim, é uma bomba prestes a estourar, ou se essa bomba vai conseguir ser desarmada. Aqui é a DRI do fundo, então conseguiu um total de 14 milhões de receita, tirando as despesas e tudo mais,
sobrou 12,4 milhões para o fundo e eles distribuiu 11,2. Então o fundo esse mês conseguiu acumular muita reserva. Isso também traz mais tranquilidade para o cotista. Então, caso dê algum probleminha, o Vigia consegue aí pelo menos entregar um pouquinho dos rendimentos que estava entregando. E aí a reserva hoje dele está em 6 centavos. Para um fundo que está distribuindo 2, praticamente meio mês aí de reserva já. Então muito bom, boa iniciativa da Valora nessa questão. Isso aqui é um adendo, eu já acompanho o Vigia há muito tempo. Praticamente um ano que eu acompanho esse fundo. E a Valora antes não fazia isso, eles não acumulavam reserva. Então, por exemplo, esse valor aqui de 12,4 milhões, eles iam distribuir totalmente para o cotista. Então isso mostra que eles estão com um pouco de pé atrás, estão sendo mais cautelosos. Mostra que eles estão com medo de alguma situação futura. Então vale a pena a gente ficar de olho também. Era um fundo que não acumulava reserva e agora acumula. Isso é um ponto muito positivo. A gente tem que ficar de olho porque que eles estão acumulando isso. Mas isso aí é um esquema de proteção do cotista, isso é bom, não estou reclamando. E que a carteira de ativos dele, como eu falei para vocês, tem a concentração lá na Bela Agrícola 2, 18%. Mês passado era 22%, então tá diminuindo. Mas ainda tem essa concentração grande em Fiagro. Já foi 22% também, hoje está em 20%. Tem também essa concentração em Cotribá, 14,67%. Então o fundo tem que tentar diluir essas posições. E olha só, tava até esquecendo, a gente tem outro Fiagro aqui, ó, mais 9%, então 20, a gente tem 30% de concentração. É muita concentração que esse fundo tem. De fato, eu espero que para os próximos meses, próximos anos, esse fundo consiga se diversificar, aumentar a diversificação. Aqui se dá um problema com a Fiagro, obviamente a Fiagro é uma empresa muito grande, mas a gente não sabe o futuro. Americanos deu problema. Se a Fiagro dá algum problema aí, o que acontece com esse fundo? 30% de patrimônio, cara. É muito grande. Valora tem que resolver esse problema urgentemente de concentração. Fundo totalmente CDI, a taxa dele CDI mais 5,7. Então, a gente vê que é um fundo de mais risco. Fundos mais high grade estão em CDI mais 2, por exemplo. Então, é um risco maior, obviamente. Então, você vai ter um rendimento maior. Totalmente em CRA, totalmente CDI. Foca bastante em cooperativa e distribuidora. É um mercado que pode trazer muito lucro. Porém, distribuidor e cooperativa acabam que ele sente mais o mercado, vamos dizer assim, as crises do mercado, do que o agronegócio de fato, tipo, que as fazendas lá de grãos e etanol, tudo mais. Então é um mercado de mais risco. Aqui a gente vê a rentabilidade, o fundo vem entregando a média de CDI mais 3,5 ao mês, uma boa rentabilidade. E aqui o que eu falei com vocês, ó, nos meses passados, antes de surgir esse problema da Languiru, sempre que o fundo podia distribuir mais, ele está distribuindo. Então ele distribuiu 15 centavos, 14. Agora ele está se mostrando mais estável, né? Desde que deu aquele BO, o fundo tenta pelo menos estabelecer uma média de distribuição. Isso é bom, eu gosto. E aqui embaixo todas as operações, depois entra aqui e analisa. Em geral, estou gostando da posição da Valora em relação a esses problemas. Mostra que eles mudaram um pouco a perspectiva, estão vendendo Bela Agrícola. Então a ideia deles é diminuir a concentração. Ainda tem muita concentração desse fundo. A gente espera que os próximos meses vai diminuir cada vez mais. Segundo ponto que eu jogo muito importante, estão acumulando reserva. Então estão se preparando para um possível problema. Isso é bom, que caso dê um problema de juros e tudo mais, de não pagamento, eles conseguem pelo menos sustentar um pouco o baque, né, por alguns meses. Então uma mudança de perspectiva, de visão dentro da Valora. E é isso que a gente espera. Problemas eles vêm. Muitas vezes não tem como evitar, mas você tem como aprender. E mostra que pelo menos talvez a Valora esteja aprendendo. Isso a gente vai saber daqui 1 ano, daqui 2 anos. Isso aqui é tudo no longo prazo. Não tem como medir, dizer que eles vão aumentar a diversificação em 3, 4, 5 meses. Tem operações lá de 300 milhões, como é que vai fazer isso de forma rápida? Não tem como. Mas o que a gente espera é que para o futuro o Vigia seja mais diversificado. Se esse fundo ficar diversificado, não vai ter nenhum Fiagro que bata de frente com ele. Isso é um fato. Ruhr e KNCA ficam para trás. No geral é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, até a próxima e falou!